Livro de 1 Reis, capítulo 13, versículo 18. Quando você encontrar, você vai dizer amém. Vamos ler no telão? Vamos ficar de pé pela palavra? Aquele que ama a palavra de Deus. Diz assim: e ele lhe disse: também eu sou? Como? Também eu sou profeta como tu. E um anjo me falou, por ordem do Senhor, dizendo: faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Porém, mentiu. Porém, mentiu-lhe. Versículo 19. Assim voltou com ele, comeu pão em sua casa, bebeu água. Sucedeu que, estando eles à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta, que o tinha feito a voltar. E clamou o homem de Deus, que viera de Judá, dizendo: assim diz o Senhor, porquanto foste rebelde à ordem do Senhor, não guardaste o mandamento que o Senhor, teu Deus, te mandara. Antes voltaste, comeste pão e bebeste água, num lugar que o Senhor te disse: não comerás o pão e nem beberás a água. O teu cadáver não entrarás no sepulcro dos teus pais. E sucedeu que depois que comeu pão e depois que bebeu, albardou ele o jumento para o profeta que fizera voltar. Somente até aí, o resto eu continuo. Se assenta dando glória a Deus. Irmãos, a palavra de hoje vai ser bem rápida. Prometo não tomar muito tempo, mas eu preciso da sua atenção. Porque a palavra de hoje se chama direcionamento. Diga direcionamento. Mais fraco, está fraco, diga direcionamento. Bem rápido, para você e o pessoal que tem em casa entender. Estou numa palavra muito conhecida. E essa palavra diz sobre um jovem profeta, que Deus não menciona o nome, porém, Deus lhe dera uma ordem. E que ordem foi essa, pastor? Não volta pelo mesmo caminho e não coma pão. Esse jovem profeta foi até o rei, profetizou contra o altar da forma que Deus o dissera. E tudo se cumpriu. Até onde ele foi com Deus, deu certo. Diga comigo, até onde ele foi com Deus, tudo deu certo. Quando ele está voltando pelo mesmo caminho, que eu quero orar por libertação aqui, eu disse que você rápido. Quando ele quer voltar pelo mesmo caminho, Patrícia, Rafael, um velho profeta aparece, dizendo mentira, que parecia verdade, dizendo: sou profeta como tu. Diga mentira, porque se é profeta como eu, tem que ter frutos como eu tenho. Se é profeta como eu, tem que ter resultados como eu tenho. Tem muita gente que diz que é crente como a gente, que tem a fé que a gente tem, que serve um Deus que a gente tem e tem uma vida desgraçada. E se você for por aquilo que os outros falam, você não sai do lugar. Quando eu comecei, você sabe que eu nasci em Caxias, né? Eu sou caxiense, da Gema. Quando eu comecei a igreja aqui em cima, o pessoal falava assim, ó: ih, mais uma, não vai sair do lugar. Hoje até fora do país tem. Por quê? Porque eu não ouvi pessoas. Eu ouvi direcionamento de Deus. Sabe quem falava mal de mim? Pastores e crentes. O diabo não vai vir, irmãos, usando pessoas da macumba, não. O diabo vai tentar te destruir usando pessoas que se diz da mesma fé que você. E se você não estiver ligado com Deus, sabe o que acontece? Você se frustra. Aí você se frustra, sabe com o quê? Não é com Deus e com a fé, é com a tua falta de conhecimento. Porque a tua falta de conhecimento faz você ficar surpreso e perplexo com tudo que acontece. Por quê? Porque eu não esperava. E tudo que eu não espero é surpresa. Mas quando eu espero, nada me surpreende. Diga assim, ó: quando eu espero, nada me surpreende. Aí a Bíblia vai dizer o quê? Não é de se admirar que o diabo vem como um anjo de luz e os seus ministros de justiça. Se eu fosse parar para dar ouvido para crente, ei, presta atenção aqui na palavra,
Porque tem gente que só vai ver revelação e libertação. Se você só vai ver revelação e libertação, e não ouvir a palavra pregoada, sabe o que acontece? Tua vida fica na mesma vida, a vida inteira. Vai passar 30 anos, você vai estar no mesmo lugar, com o mesmo jeito, falando, eu estou, obrigado, Jesus, pela vida que eu tenho. Aí Deus está dizendo, não vive 10% do que eu queria que você vivesse. Olha para quem está do teu lado e diga assim, Deus vai destravar o seu caminho para você viver a plenitude. Fala, você não vai morrer no lugar que você nasceu. Seu fim não é igual ao seu começo. E a sua vida não vai se paralisar isso. Se a tua família nasceu no quintal e vai morrer no quintal, problema é o deles. Se a tua família vai viver no trabalho e vai morrer naquele trabalho, problema é o deles. Você é incomum. Acho que quem está do teu lado não entendeu, não. Quem segue direcionamento de Deus nunca termina no lugar que começou. De novo. Quem segue direcionamento de Deus nunca termina no lugar que começou. Quem segue direcionamento de Deus, uma hora está morando aqui, quando pisca o olho está morando em outro lugar. Quem segue direcionamento de Deus, uma hora está trabalhando aqui, quando pisca o olho está trabalhando em outro lugar. Quem segue direcionamento de Deus, uma hora está aqui, quando pisca o olho fala, o que aconteceu? Que eu estou como aquele que sonha. O problema é que nós queremos seguir o nosso direcionamento. E quando eu sigo o meu direcionamento, sabe o que eu faço? Eu rodo e caio no mesmo lugar. Igual o povo rebelde do deserto. 40 anos andando e não saindo do lugar. Porque 40 anos ficou dando volta. Olha para o teu irmão, sabe o que te cansa? Caminhar e ficar no mesmo lugar. Tem gente que está do teu lado que não é preguiçoso. É só cansado. Por quê? Pior coisa é você trabalhar e ter o mesmo resultado. Tem gente que não tem preguiça de trabalhar, Lucas. Tem gente que tem preguiça de trabalhar e falar, cara, eu acordo cedo, eu não sou preguiçoso, é desde cedo. Eu dou o meu melhor. E eu estou no mesmo quintal. Com o mesmo problema. Com a mesma dívida. No mesmo lugar. Parece que eu estou andando esteira. Deserto. Rebelde. Quem anda e não sai do lugar é o diabo. Satanás, de onde vem? De passear e de rodear pela terra. Que quem vive dando volta e passeando é o diabo. Nós temos propósito. Quem tem propósito tem lugar de chegada, tem meta. E qual é a minha meta? A minha meta é que eu nasci numa manjedoura, mas eu vou entrar lá na entrada triunfal de Jerusalém. A minha meta é que eu comecei pequeno, mas o meu final vai ser grande. A minha meta é que o meu começo não define o meu final. A minha meta é... Não. As pessoas se confundem ser crente com ser humilhado. Uma coisa é humilde, outra coisa é ser humilhado. Humilde não é quem anda de fusca quebrado, vestindo pior e comendo pior. Isso é humilhado. Humildade, tem gente que é milionária e é humilde. Tem gente que mora em mansão e é humilde. Eu conheço. Tem gente que mora em casinha toda e é soberbo. Porque humildade não é o que eu tenho, é o que eu sou. Você olha para quem está do teu lado e diga, o teu começo não tem nada a ver com o final. Coloca Jó capítulo 8, versículo 7, versículo da minha vida. Coloca aqui para me ler. Jó 8, 7. Jó 8, 7. É a profecia do culto hoje, vai. Jó 8, 7. Porque eu vim para profetizar. Jó 8, 7. Jó 8, 7. Cheguei hoje de madrugada, falei, vou lá. Jó 8, 7. Eu sei de cor, mas eu quero que você leia. Lê para mim. 1, 2, 3. Vai! De novo. Em outra tradução, o meu início, na verdade, começa... Como é que começa? Mas o meu último estado. Em outra tradução, o meu final será próspero. Terá prosperidade? Não. Olha para quem está enganado, está aqueles que acham que o meu final é igual ao meu começo.
O meu começo aqui em Caxias foi no Guidal. O meu começo foi na Gama Lobo. O meu começo foi na Vila São Luís. Meu começo está aqui ainda. Meu começo está... Fala para quem está do teu lado. Tem gente se assustando comigo e é só o começo. Fala para o teu irmão. O que Deus está fazendo na tua vida não é o meio nem o fim, é só o começo. Balança outra aí que está com fé. Quem veio para a palavra, fala assim, ó, eu não estou nem no meio nem no fim. Eu só estou no começo. E quem está se assustando, se prepara para se assustar mais ainda. Que é só o começo. Fala para ele, é só o começo. Não é o meio, é o começo. Maiores virão, milagres acontecerão. Você não eu vou acelerar. Que Deus irá fazer. Eu vou acelerar. Teu ministério é só o começo. Tua loja é só o começo. Tua empresa é só o começo. Teu casamento é só o começo. Tua amizade é só o começo. Tua saúde é só o começo. O teu dom é só o começo. Eu só comecei. Eu só comecei. Eu só comecei. Que hoje vivereis pra ver o que Deus irá fazer. Teu amanhã será melhor que hoje. Pastor, eu estou numa guerra. Começo. Pastor, eu estou quase perdendo tudo. Começo. Pastor, eu estou quase parando. Começo. 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 Começo gera dúvida. Começo gera incerteza. Começo gera medo. Começo. Começo tem aquele pensamento, será que vai dar certo? Começo tem aquele pensamento, será que vai vingar? Começo tem aquele pensamento, será que vai fluir? Começo tem aquele pensamento, será que essa loja vai para frente? Porque só está dando para pagar muito mal as despesas. Começo será que esse relacionamento vai vingar? Porque só vive brigando. Começo! Fala para o teu irmão, diga, ninguém acreditou na promessa quando a arca começou a ser construída. Só quando o dilúvio chegou. Começo. Começo, a mulher está grávida, nem a barriga aparece. Começo. Tem gente julgando pelo teu começo. Escute só. Termino. Quando o jovem profeta profetiza, diga assim, ó, se cumpre. Só que Deus deu uma direção para ele. Diga direção. E eu termino aqui agora. Diga direção. Mais uma vez, diga direção. Agora olha para quem está do outro lado e pergunta: que direção você está indo? Tem gente igual barata tonta. Que direção você está indo? Vou começar o mistério agora. Que direção você está indo? Deus deu uma direção para ele dizendo: não volta pelo mesmo caminho e não coma pão. E não coma, mas estou com fome, mas não coma pão. Mas estou precisando, mas não coma pão, porque o diabo nunca vai aparecer de mão vazia. O diabo sempre vai aparecer propondo algo. E que algo? Aquilo que eu quero e aquilo que eu preciso. Quando o profeta vai e faz tudo certo na volta, tem muita gente assim, ó, que começa bem e termina horrível. Tem gente que está crescendo, daqui a pouco cai igual manteiga. Por quê? Perde a direção. E aí sabe o que acontece? Eu acelero. Vem um velho profeta que diz assim, ó: o anjo apareceu para mim. Calma aí. Se o jovem profeta ouviu a voz de Deus, não tem velho profeta que tire dele a voz e a direção de Deus. Sabe qual é o maior problema, Rodrigo?
É que nós temos dons espirituais, acreditamos nos dons espirituais, só que tem gente que não tem discernimento de espírito. Você tem que ter discernimento para entender quando é Deus falando e quando não é. Porque se você tiver discernimento de espírito, vai entender o que é a direção de Deus. Se você não tiver, você vai se embaralhar tudo. Todo. Eu sou um cara que não acredita em tudo que eu ouço. Você vai muita gente falar, Deus manda te dizer. E não é Deus falando. Aí sabe o que você faz? Quebra a cara todinho. Estou mentindo? Volta! O anjo apareceu para mim e falou, pode voltar agora para comer pão. Mas Deus falou para mim que eu não posso voltar. Não, mas Deus falou para mim que pode voltar. E ele vai acreditar na palavra do... Aí abre parênteses que acabamos de dizer, porém ele mentiu. Olha para o teu irmão, tem gente que mente em nome do Senhor. Sabe o que ele faz? Ele volta para comer pão e come. Só que depois de comer o pão, sabe o que vai acontecer? Quando ele volta para o caminho, o leão, a Bíblia diz que o diabo fica ao nosso derredor, bramindo como um leão, procurando quem possa tragar. O leão, que é o diabo, apareceu, matou o corpo dele e deixou, não matou para comer, matou só por matar, porque deixou o corpo do lado. E o leão ficou deitado do lado, dizendo assim, ó, quem matou fui eu. Para todo mundo que passar saber que quem matou foi o diabo. Ele vai deixar você comer o pão primeiro, ele só vai matar depois. Tem gente que acha que se desobedecer a Deus morre na hora. Não morre na hora não, morre depois. Eu estou na desobediência, Deus não me apertou, calma. Eu estou no erro, Deus não me apertou, calma. É na caminhada que você vai ver o que é o que não é. Diga glória a Deus. Fechei a Bíblia. Direcionamento certo traz êxito, traz sucesso, traz resultado. Direcionamento errado traz morte e fracasso. Olha para o teu irmão e diga só, muda o direcionamento para a tua vida mudar. Está fraco? Diga, muda o direcionamento para a sua vida mudar. Só mais uma vez, diga, muda o direcionamento para a sua vida mudar. Vou falar de novo, para a gente orar. Não adianta ficar sentado num sofá ou deitado numa cama dizendo, Deus muda a minha vida, porque não vai mudar. E sabe o que vai acontecer? Você vai entrar na doença do século. Sabe qual é a doença do século? Depressão. Vai ficar depressivo e deprimido por não viver a vida que um dia almejou, porque você queria a mudança de Deus e Deus não está mudando, porque você acha que a mudança vai vir de acordo com o teu querer, só que não vai ser de acordo com o teu querer. Hoje nós estamos confundindo o evangelho de Deus de verdade com coach. Coach vai falar o que você quer ouvir. Vai dar tudo certo, espera só mais um pouquinho, calma. A palavra de Deus não vai fazer o que você quer. É você que vai ter que fazer o que a vontade de Deus quer. É você que vai ter que entrar no querer de Deus. E entrar no querer de Deus dói. E entrar no querer de Deus dói. Dói. Olha para o teu irmão e diga, Deus está te chamando para a obra. A maioria das pessoas que entram aqui dizendo, Deus e meu casamento, Deus e a minha empresa, Deus e a minha saúde. E Deus está dizendo, tá bom, e a minha obra? Não, calma aí, nós vamos começar no mistério. Deixa eu te fazer uma pergunta, muda, Herbert. Deixa eu te fazer uma pergunta, olha para quem está do teu lado e pergunta assim, ó, e a obra de Deus? Não, vou falar de novo. A pergunta é, a sua vida, só que a sua vida não é mais importante que a obra. Fala assim, ó, o propósito vale mais do que a minha vida. Repita para ver se entra na tua cabeça, por favor. Diga, o propósito vale mais do que a minha vida. Olha para mim, ninguém vai falar da praia que você foi. Quando você morrer, ninguém vai falar da praia que você foi. Ninguém vai falar do parque que você visitou. Ninguém vai falar do jogo de futebol que você fez. Quando você morrer, ninguém vai falar do jogo de videogame, do Free Fire. Se falarem,
Só vão falar de uma coisa. O quê? Propósito, porque propósito deixa legado. E o que é propósito, pastor? Propósito é tudo aquilo que Deus designou para mim. Propósito é tudo aquilo que Deus designou para mim. Eu sei o que Deus designou para mim, é o que eu faço. Quem me conhece, me acompanha, eu faço a mesma coisa há muito tempo, está crescendo naquilo que Deus designou. Quem não tem propósito, fica perdido. Eu não sei o que Deus me chamou, se é para cantar, se é para pregar, se é para dançar, se é para ganhar alma. Eu não sei. Aí fala, quem não tem propósito, só olha para o espelho para se ver. Minha família, meu padrasto me persegue, minha mãe não gosta de mim, meu quintal não é crente, minha empresa, meu trabalho me persegue, a minha vida não prospera. Eu e meu, minha vida, meu dinheiro, meu. Deus está dizendo, não tem propósito. Pergunta, teu irmão, qual é o teu propósito? Se você morrer agora, qual é o legado que você deixou? Quando eu não quero viver o propósito, eu dou desculpa. Está calor demais, não vou para o culto não. Está frio demais, não vou para o culto não. Estou passando uma guerra porque eu estou solteiro, estou carente. E meu casamento me consome muito. Desempregado, não tenho dinheiro para pagar Uber. Estou trabalhando, meu trabalho me consome muito. Quem não quer viver propósito, arruma desculpa para si mesmo. A pior mentira é aquela que eu conto para mim mesmo. Quando eu vivo o propósito, eu já não faço mais o que eu quero, mas o propósito manda em mim. Estou com vontade de orar não, mas tem que orar, porque eu tenho um propósito. Quero ler Bíblia hoje não, mas vou ler, porque eu tenho um propósito. E eu não queria ir para o culto hoje, mas eu vou, propósito. E eu não queria pregar hoje não, propósito. E eu não queria ir, velho, propósito. Amanhã, propósito vale mais. Mas tem que ir lá? Tem, propósito vale mais. Dá para brincar? Dá, e à noite? Não dá, porque à noite tem culto, propósito. Vamos sair hoje? Vamos, mas à noite eu tenho que estar lá, por quê? Propósito. Vai fazer live hoje? Vou, por quê? Propósito. E aí, vai fazer jejum? Não queria não, mas vou, propósito. Quem não tem propósito, começa e termina no meio do caminho. De novo. Vou falar para a câmera para ver quem está em casa entende. Quem não tem propósito termina no meio do caminho. Sabe por quê? Porque ninguém vai ficar muito tempo de jejum se não tiver propósito. Porque ninguém acorda todo dia. Eu não estou com vontade de não comer. Estou com vontade de ficar sem comer. O jejum do século, sabe qual é? Vou pagar um preço, pastor. Vou fazer jejum de refrigerante. É jejum ou é dieta? A irmã falou para mim que está de jejum de chocolate. Eu falei, caramba, vai expulsar demônio assim. Espírito do Cacau Show sai. Quem não tem propósito, não é disposto a fazer nada. Mas quem tem propósito, está com fome, quer comer, está todo mundo almoçando. E está todo mundo oferecendo, senta e come, você não posso, porque é mistério, propósito. Está todo mundo dormindo, tu está na sala orando sozinho. E alguém está dizendo, dorme, noite perdida não se recupera. Aí você está dizendo, propósito. Que tanto que você lê a Bíblia aí, ó. Eu leio a Bíblia? Propósito. Não sei o que você vai fazer tanto na igreja, está ficando fanático? Propósito. Amigo, deixa eu terminar só para você entender e fazer uma pergunta para você. Quem estudou, levanta a mão. Quem participou da escola? Primeira série, segunda série, terceira série, quarta. Lembra do mais inteligente da tua escola? Tá até raiva, né? Eu lembro do nome deles. Tinha um chamado Jean. Tirava 10, Rafa. Eu ficava feliz quando eu tirava 5. Que era a média para passar. 10. Toda matéria o garoto tirava 10. Eu encontrei um amigo meu, que era o mais inteligente da sala, trabalhando como vigia da noite, de um hotel.
Eu era o pior da escola. Eu fui ser hospedado. Eu aprendi uma coisa com Deus. Deus escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias que não são, para aniquilar aquelas que são. Aprenda uma coisa. Tem muita gente que é melhor do que você. Na tua família, na tua escola, na tua faculdade, na tua vizinhança, até mesmo no trabalho que você exerce. Mas sabe por que você cresce? Quer? O propósito é maior. Se Pedro olhasse para ele, ô Serginho, Pedro nunca seria o primeiro pastor. Pedro errou em tudo. Jesus foi lavar os pés e ele falou, não lava os meus não. Aí Jesus falou, se tu não deixar eu lavar os teus pés, não tem ministério comigo. Ele dá, então lava o corpo inteiro. Aí Jesus fala, se coloca no lugar, Pedro, eu vou lavar só o pé, porque o corpo todo está limpo, é só o pé que está sujo. Um dia Jesus falou, vou me entregar. Jesus, tenha pena, Pedro, tenha pena de ti. Jesus falou, para trás de mim, Satanás. Jesus falou, Pedro, vamos orar comigo no Getsemane. Ele dorme, aí acorda ele, Fabão, aí ele dorme, aí acorda. Tem gente que é assim, né? Igual Pedro, vive dormindo no Getsemane. Vive dormindo no Getsemane. Ele está firme com Deus, daqui a pouco ele está ficando fraco. Aí Deus acorda ele, estou firme de novo, ele está ficando fraco. E aí Jesus vai lá, levanta ele. Propósito. Quem errou mais? Pedro ou Tomé? Pedro. Quem errou mais? Pedro ou Tiago? Pedro. Quem errou mais? Pedro ou João? Pedro. Quem errou mais? Pedro ou Judas? Pedro. Que Judas negou, traiu e depois ainda foi se matar. Eu não tenho medo. Olha para o teu irmão. Quem vive propósito, corre o risco de ser traído. Mas quem está debaixo do propósito não tem medo de traição. Pergunta para o teu irmão, quem morreu primeiro? Judas que traiu ou Jesus o traído? Judas, porque se enforcou, se matou e não teve salvação. E Jesus, 3 dias depois, estava ressurreto, vivendo o propósito que ele veio. Faça o que tiver que fazer, porque é necessário que se cumpra. Sexta-feira eu morri, domingo eu ressuscitei. Tetelestai. Ei! Até quem se levanta para te atrapalhar, quando você está no propósito, te promove para você viver a honra de Deus. Tem gente que já está pegando, eu termino agora. Fala assim, ó, propósito. Tem trabalho que você está trabalhando hoje, que amanhã você vai mudar. Tem casa que você está mudando hoje, que amanhã você vai mudar. Tem carro que você está dirigindo hoje, que amanhã você vai mudar. Tem amizade que você tem hoje, que amanhã talvez você vai mudar. Mas o propósito nunca muda. O propósito é imutável. Uma vez que comece, é até o fim. E se desviar dele, o anjo te cobra. Olha para quem está do teu lado e diz assim, ó, propósito. Fala, o propósito te cobra. O que eu te provo na Bíblia? Fala, o propósito te cobra. Jeremias era considerado profeta chorão. Afinal de contas ele profetizava e nada se cumpriu enquanto ele estava vivo. Só se cumpre quando ele estava morto. Ele morreu, se cumpre a profecia, está vivo. Aí ele falou, quer saber de uma? Não profetizo mais. Aí a Bíblia diz, que ele fala, e os meus ossos doíam quando eu não profetizava. E os meus ossos, quando eu não, forçando ele a profetizar, senão ele vivia em, é assim, quem vive o propósito, tenta fugir. Aí Deus aperta, espreme, quebra, e Deus sabe apertar. Aí tu fala, não quero mais, aí Deus. Aí você fala, não vou mais, aí Deus.
Aí você fala, vou entregar um cargo. Aí Deus... Aí você fala, não vou tocar mais em ninguém. Aí Deus... Não vou revelar mais. Aí Deus... Te parar, Deus contemplou o seu caminho. Eu sei, é difícil prosseguir quando tudo lhe faltar. Esse cenário vai mudar, a tua hora chegará. Ao tempo pra tudo. Quem mandou largar a rede? Só não entende quem não entrou no propósito ainda. Só não entende a pregação quem não viveu o propósito ainda. Porque quem já viveu o propósito um dia, todo dia ele acorda dizendo, eu tenho que voltar. Ele mesmo se cobra. Tem que voltar a orar mais. Tem que voltar a jejuar mais. Tem gente que só funciona se alguém empurrar. Mas quem tem propósito, ninguém empurra. O propósito mesmo empurra ele. É assim ou não é? Você dá um mole, a humanidade grita. Aí o propósito está dizendo, está jejuando um pouco, hein, rapaz? Sozinho em casa, aí tu fala, amor, oi filho, tem que jejuar mais, tem que buscar mais. E detalhe, quem não está no mesmo propósito não entende. Porque tu fala assim, ó, tô me sentindo vazio. Aí a pessoa fala, se tu tá vazio, eu tô morto. Aí tu fala, tô meio fraco. Se tu tá fraco, eu não sei nem o que é força. Aí tu fala assim, eu tô sentindo que eu tô recuando. Aí a pessoa tá travada, se tu tá recuando, eu nem avancei. Que se tu é o cara que eu admiro, tu tá dizendo que tu tá sem força, eu não conheço nem o que é força. Está todo mundo dizendo, eu quero ser igual a você, Moisés. E está Moisés lá no monte, 40 dias de jejum, dizendo, Deus, eu quero mais de ti. Rogo-te para que mostre mais a tua glória. Se eu não te ver, eu não desço daqui. Aí Deus fala, Moisés, nenhum homem me viu, Moisés. Por que você quer me ver? Eu não estou satisfeito. Eu quero mais. Aí a Bíblia diz, até o desejo de adorar vem de Deus. Deus colocando desejo em Moisés. Aí Moisés, eu quero te ver, Senhor. Aí Moisés, aí Deus, Moisés, e tu conhece um homem que abriu o mar vermelho? Não, você abriu, Moisés. Eu sei, mas eu quero te ver, Senhor. Se revela para mim. Moisés, você conhece alguém que tocou na rocha e verteu água, virou um bebedouro? Não. Então eu estou te usando, Moisés. Mas eu quero mais, Senhor. Moisés, Moisés, você conhece alguém nessa geração que eu estou usando em mistério? Não. E eu não estou te usando, eu sei. Mas eu estou aqui no meu quarto dizendo, mostra-me mais da tua glória, Senhor. Se esconde atrás da pedra, Moisés. Se esconde atrás da pedra, Moisés. Por que atrás da pedra, Senhor? Não pode ser da árvore. Não pode ser. Senhor, não pode ser daquele muro. Por que pedra? Porque pedra é a igreja. Só vê mais da minha glória quem vive na igreja que eu estabeleci. Pedra a igreja é. No Novo Testamento você vai entender quando eu falar para o primeiro pastor que não merecia ser pastor, dizendo, Pedro, sobre essa pedra eu edificarei a minha
igreja. Por que pedra? Porque eu sou a pedra de esquina, porque eu sou a pedra angular, porque eu sou a pedra... Não, vou falar de novo para ver se você entende. Se é que o... Eu consigo viver sem essa honra, mas sem Deus não dá. O que você quer ver, Moisés? Eu quero ver a tua face. Não dá pra sobreviver sem ter amigo. É essa mesmo, Serginho. O que você quer ver, Moisés? Eu quero ver a tua face. É, Moisés. Mas você não vai ver a minha face. Você vai ver o meu calcanhar. Como assim? Fabão, eu busco para ver a face, mas me alegro quando eu vejo o calcanhar. Busca com o seu melhor para viver o sobrenatural. E se um dia você não realizar o desejo de viver tudo aquilo que você almejou, você já vai viver aquilo que ninguém viveu. Moisés queria ver o quê? O quê? A face. Mas viu o quê? Calcanhar. Quem foi na Bíblia que viu o calcanhar de Deus sem ser Moisés? Ninguém. Ou seja, eu quero ver a face, mas eu vou ver o calcanhar. Mas só o calcanhar já é o que ninguém viu e ninguém o que ninguém viveu. Busca muito, deseje muito, tenha o melhor desejo, tenha a melhor intensidade, porque ainda que você não viva tudo aquilo que um dia você desejou, o que você vai viver vai ser maior do que muita gente pensou, sonhou em viver. Não, eu vou falar. Eu consigo viver longe da fama, eu consigo viver sem essa honra, mas sem Deus não dá, mas sem Deus não dá. Dá pra sobreviver sem ter amigos e enfrentar a dor de um excluído, mas sem Deus não dá, mas sem Deus não dá. Eu consigo viver longe dos fogos, eu consigo viver sem os aplausos, mas sem Deus não dá, mas sem Deus não dá. Eu já sobrevivi sem ter dinheiro. Ei! Vou falar pra você assim, ó. Tá sonhando muito alto. Vamos falar assim pra você. Tá sonhando muito alto. Tá pedindo muito. Deixa ele zombar da tua fé. Segura que eu termino. Quem já está sentindo a presença, diga eu. Quem já arrepiou, diga eu. Fala, vai ter salvação de almas hoje aqui. Só vem que Deus quis, diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Zaramarau itrikenevaraté. Zalakalawantu como nupla soma negebia. Eneva tuika nebria sorre kalaiché. Uri antu omefau itzizimia kanahanto revara telemaia. Ergue-me a soma de haiti que namando reverse a praia. Hamutsi keva e a semia rapla. Omenehemia sabia do. Digia só itzi para. Babuebre. Some de hawantua. O eneretse. Lua bracanto a calatse plava. Solemitsi. O esiva. Eneremiose. É bio cantar. Chama-se. No próximo. Quebra-se. Face. Passa. Agora que sabe que é novo que desce Copa. Força. Tinta. Cinto. Passa. Galavaçada. Chama do bebê. Faz barulho que o diabo não gosta.
Tão certo como ar que eu respiro, a presença dele está aqui e desceu. Tão certo como ar, vale mais do que o pão que me alimenta, vale mais do que a água que me sacia, vale mais do que olha. É glória que sobe, renovo que desce com essa presença. É glória que sobe, é cura que desce com essa presença. É glória que sobe, renovo que desce com essa presença. Essa sim vai ser mistério, querido. Olha o renovo na terra, olha a presença, olha a presença, sinta a presença, sinta a presença. Essa língua é mistério, querido. Sinta a presença, sinta a presença, 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 presença. É do Bessa. Vamos dar cabana baixo. Para baixo. O medecada bacia. Meu Deus. Oh, Deus de Israel. Oh, glória. Desse lado o ambiente mudou. Não é mais a mesma igreja. Eu não estou no mesmo território. Eu não estou no mesmo lugar. Batizado, dando glória. Ali no meio, eu falo Pai. E toda enfermidade não existe sai. Escute. Renovo na casa. Escute. Tem renovo na casa. O propósito vale mais do que a nossa vida. Quando eu vivo o propósito, eu termino aqui. Quando eu vivo o propósito, querido, o propósito vale mais do que a minha vida. E sabe o que acontece quando eu vivo o propósito? As demais coisas viram consequência. Casa é consequência. Carro é consequência. Roupa é consequência. Comida boa é consequência. Propósito é meta. Propósito é o alvo. É por isso que Paulo vai dizer sobre o propósito, quando ele vai dizer: nem a altura e nem a profundidade, ou seja, nada muda. Nem a escassez e nem a fartura, ou seja, nada muda. Nem anjos que estão no céu, nem principado e potestade, nada muda. Nem a distância, nem a altura, nem a profundidade, nada muda. Nada me separa do amor. Quando ele fala nada me separa do amor de Cristo, ele está dizendo nada me separa do propósito. O que eu comecei a fazer não é alterado pela circunstância que eu estou vivendo. Está dando tudo errado, eu estou no propósito. Começou a dar tudo certo, eu continuo no propósito. Eu estou ganhando, estou no propósito. Eu estou perdendo, eu estou no propósito. Eu estou subindo, eu estou no propósito. Eu estou descendo, eu estou no propósito. Você não entendeu? Quem não está no propósito, ele está empregado, ele está no propósito. Ficou desempregado, ele sai da fé. Ele está casado, ele está no propósito. A mulher largou ele largou a fé. Ele está saudável, ele está no propósito. Ficou doente, ele largou a fé. Porque quem não está no propósito, ele está conectado àquilo que ele está vivendo no momento presente. Quem está conectado no propósito, nada pode mudar. A figueira não está florescendo, o fruto da... ainda, glória a Deus, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, falta fruto da oliveira, oh, glória seja dada a Deus, não haja vaca nos currais, tudo está dando errado, o fruto da oliveira está mentindo, mas todavia eu me alegro no Senhor, porque eu estou dentro de um propósito.
Olha para quem está do teu lado, diga: você está sentindo um propósito de tocar? Tem gente que entrou aqui fraco, frio, cabisbaixo, passando por situações, coração angustiado, triste por algumas perdas, triste por algumas coisas que estão acontecendo, que estão tirando você do eixo, que estão deixando você desnorteado. Tem gente que chegou aqui hoje, irmão, pensando em parar, porque está passando crise no casamento, pensando em parar porque a empresa não está lá, essas coisas, pensando em parar porque a saúde está gritando. Tem gente que chegou aqui pensando em parar porque está tudo dando errado, mas o propósito já conseguiu te cutucar aí. Tem gente que já está mexendo no corpo, tem gente que já ficou arrepiado, tem gente que já está sentindo a glória, tem gente que está sentindo a presença, porque o propósito é maior do que você. Toda vez que você pensa em parar, o propósito te levanta. Toda vez que você pensa em desistir, o propósito te ergue. É propósito. Sabe essa língua que dá vontade de falar? Propósito. Sabe esse corpo que dá vontade de se mexer? Propósito. Sabe esse arrepio gostoso que você sente? Propósito. Sabe essa mão? Propósito. Ainda que a figueira não floresça. Quando o jovem profeta, que a Bíblia não menciona o nome. Qual o nome do jovem profeta? Qual o nome, Rodrigo? Tiago. Sabe o nome dele? Por que Deus está mencionando o jovem profeta, mas não dá nome para ele? Porque o propósito vale mais do que meu nome. Nome Deus muda, propósito não. Abrão para Abraão, propósito é o mesmo. Sarai vai virar Sara, mas o propósito vai continuar. Jacó vai em Israel, mas o propósito vai permanecer. Porque nome Deus muda, propósito não. Propósito vale mais do que o meu nome. Davi Miranda morreu. Deus te amou, não. Propósito. John Wesley morreu. Propósito não. Lutero morreu. Propósito não. John Wesley morreu. Propósito não. William Seymour morreu. E o propósito? Propósito não. Você não entendeu, não. Se a Bíblia vai dizer para a gente deixar os mortos, enterrar os mortos, porque Deus não é Deus de morto, é Deus de vivo, por que eu prego sobre Abraão se Abraão morreu? Por que eu prego de Isaac se Isaac morreu? Por que eu prego de Jacó se Jacó morreu? Eu tinha que pregar só sobre Elias e Enoque. Que ambos não morreram. O resto morreu tudo, Rick. Se a Bíblia fala, Deus não é Deus dos mortos, Deus é Deus dos vivos. Deixa que os mortos enterrem os próprios mortos. Por que eu estou pregando de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Pedro, de Paulo? Tudo morreu. O que não morreu foi Enoque e Elias. O resto morreu. Porque morreu o corpo. Mas o propósito. Sabe qual é a raiva do diabo? Teu bisavô morreu e ninguém sabe nem o nome. Vou mais longe não. Talvez teu avô, tua avó morreu e ninguém lembra, só você. E quando você morrer, já se perde pelo vento. Mas tem gente que morreu e a gente fala até hoje. Quando eu quero pegar um avião, eu sou obrigado a ir lá no Santos Dumont. Tem 2 aeroportos, Galeão e Santos Dumont. Quando eu vou no Santos Dumont, eu me lembro do 14 bis. Porque um cara deixou um legado. Quer voar? Lembra dele? Propósito. Salomão foi o rei mais rico, mas ninguém fala da sua riqueza, fala da sua sabedoria. Propósito. Olha para o teu irmão e diz assim, ó, riquezas Deus vai te dar como consequência de um propósito que Deus vai deixar como uma estaca fincada de legado. Ninguém vai falar do meu carro que eu tive. Pastor Leonardo teve um carrão. Pastor Leonardo teve um casarão. Pastor, não, vamos falar assim, ó. Passou um profeta na terra. Não, Deus me curou através dele. Eu fui batizado no Espírito Santo através dele. Deus me ungiu através dele. Olha para quem está do teu lado, diga: Deus vai te marcar pelo
propósito. Agora pergunta, teu irmão, só para me terminar. Qual é o propósito da mangueira? A mangueira, a árvore mangueira, qual é o propósito dela? Produzir goiaba? Hã? Manga. Manga! Toda vez que eu ver uma mangueira, eu só posso esperar dela o quê? Manga. E quando eu ver uma bananeira? Banana. Quando eu ver uma goiabeira? Até uma árvore sabe o propósito para qual nasceu. Pergunta teu irmão, você que é um ser racional, que raciocina, sabe o teu propósito? Porque a figueira ou a oliveira que não der seu fruto, o que eu vou fazer? Quando Jesus fala que a oliveira que não dá fruto, ele corta e lança no fogo, significa a pessoa que não dá fruto, que não tem propósito. Se é oliveira, tem que nascer azeitona. Se é crente, tem que ter virtude. Se é salvo, tem que salvar. Se tem... Não, vou falar de novo, só para me orar por você. Tem gente que vem sem propósito aqui, e está aqui no culto, ouvindo a palavra, dormindo, dizendo assim, ó, quero logo que pare logo a pregação, para mim saber como é que vai ser a minha vida. O que adianta eu revelar a tua vida se não tem um propósito? O que adianta Deus falar que vai abrir a porta de emprego para você, que até Ele pode abrir, mas daqui a pouco está vivendo uma desgraça em outra coisa, porque não tem propósito. Mas quem vive propósito, meu irmão, fala para o irmão que está do teu lado, se ele está ligado na palavra, que eu já vou descer, diga assim para ele assim, ó, eu sei que eu estou pode falar de você, fala, eu sei que eu estou num perrengue, eu sei que eu estou numa guerra, que só eu sei o que eu estou passando, mas nada disso vai atrapalhar o propósito da minha vida, eu vou ser o que Deus designou que eu seja, pode falar para ele. Minha família acreditando ou não, eu vou ser. Minha parentela acreditando ou não, eu vou ser. Meu trabalho acreditando ou não, eu vou ser. Acho que eu vou descer. Olha para quem está do teu lado e diga assim, ó, qual é o teu propósito? Não, segura, muda a música, Serginho. Olha para mim, só para me terminar. Qual é o teu propósito? Dormir, acordar, tomar café, almoçar, jantar, melhorar de vida financeira, vir para o culto, sentar na cadeira, esquentar a cadeira de plástico e ir embora? Essa é a tua vida? Que propósito bom, hein? Qual é o teu propósito? Trazer teu marido de volta, viver um amor só love, só love. Que propósito bom, hein? Diga assim, ó, todo propósito começa em mim, mas não termina em mim. Ele alcança os outros. Deus falou que José seria governador, sim ou não? Só que Deus podia só honrar ele, Titão. Deus podia só honrar ele. Vou fazer você governador e acabou. Não, Deus não muda só ele, muda a família e muda o mundo. O mundo. O mundo. Porque o mundo havia fome. E o mundo veio sobreviver no governo que estava sendo administrado por ele. Porque nem Faraó, que estava acima dele, sabia administrar o tempo da bonança e o tempo da escassez. O propósito do garoto de 17 anos dentro de casa, que se cumpre com 30, está modificando nações. A mediocridade faz você só pensar, não, eu quero uma casa melhor, eu quero um carro melhor. Aí o teu testemunho é, eu não tinha nada e agora eu tenho tudo. O tudo que você chama de tudo, Deus chama de nada. Porque isso é só o começo. Fala, o tempo de esquentar a cadeira acabou. Deus quer te usar. Fala, o tempo de fugir da presença acabou. Diga de novo, Deus quer te usar. Fala, o tempo de viver só o que você quer viver também acabou. Fala, Deus quer te usar. Vale glória a Deus?
Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o na pegada. Senhor. Às vezes Deus quer te usar diferente de que me usa. Às vezes Deus não quer te usar para profetizar. Às vezes Deus vai te usar dentro do hospital para salvar a vida da doutora. Às vezes Deus vai te usar dentro daquele tribunal, juiz e juíza. Às vezes Deus vai soprar teu nome, vai te dar mídia para você ganhar uma nação influente. Às vezes Deus vai te fazer um grande empresário para você modificar a tua cidade. Eu só sei de uma coisa: propósito que começa em você, termina em você, nunca foi propósito, foi ganância. Eu estou debaixo de um propósito. De novo. Onde está seu Deus? Onde Deus está? Onde está o seu Deus? Onde Ele está? Meu Deus está no céu, também no meu coração. O do mundo está morto, mas o meu ressuscitou. Meu Deus está no céu, também no meu coração. O do mundo está morto, mas o meu ressuscitou. Onde, só igreja. Onde está seu Deus? Onde Ele está, meu Deus? Também no meu coração. O do mundo está morto, mas o meu ressuscitou. Meu Deus, também o do mundo, mas o meu. Onde eleva sobre plá, calaia, enepla sobre plá, calabra, de predeva si plá, calaia, eleva cobe me plefa. Salve-se que me blogue me vai dizer. Como nubriaçando remanda calai tepla. Rewan sua capa papa tepla fai.